Você sabia que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é composta de 66 livros e 1189 capítulos e 31.104 versículos? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés após o Êxodo, após a saída do povo de Israel do Egito. Moisés foi levantado por Deus como o grande libertador do povo de Israel. Fez sinais, maravilhas. E Moisés, um pouco antes do povo entrar na terra prometida, Moisés, já com a sua idade avançada, e Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o livro de Gênesis, que conta sobre o início de tudo, para que o povo de Israel, prestes a entrar na terra prometida, para que o povo mantivesse o conhecimento, a verdade de que Deus é o Deus que redime, o Deus que liberta, o Deus que opera sinais, maravilhas, o Deus que criou todas as coisas, e que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, e que eles deveriam manifestar, refletir a glória de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Muitos ficam pensando: onde é esse jardim? Será que ele ainda está? Existe aqui a localização geográfica? O Éden, esse jardim, ficava numa planície entre os rios Tigre e Eufrates, perto do Golfo Pérsico, na antiga Mesopotâmia. A localização ali é o que nos diz aqui, na direção do Oriente. E o Éden era o lugar para o pacto da vida. A área do Éden era de muita fertilidade e um lugar de deleite e prazer. É o que significa Éden, lugar de deleite, prazer. Muitos falam paraíso. Lá no livro de Isaías, o profeta, ele diz, se referindo ao Éden, Isaías diz: fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria,
ações de graças e som de música. Isaías fala desse jardim do Senhor. E o profeta Ezequiel também fala, se referindo ao Éden. Você estava no Éden, jardim de Deus. Esse jardim era o jardim de Deus, jardim do Senhor. O homem e a mulher foram colocados no jardim do Senhor pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E esse local único, específico, foi providenciado por Deus para o homem e mulher, para o ser humano morarem, e no qual ali procederia desse lugar, procederia a influência do seu serviço como vice-gerentes da criação. E o jardim deveria ser seu lar e um lugar de comunhão com Deus, ou a comunhão entre eles e Deus. E também deveria ser seu lugar de trabalho. Muitos pensam que Adão e Eva não iam fazer nada. Não, eles já tinham o trabalho. Já Deus os colocou ali, pôs nele o homem que havia formado. E no capítulo 2, versículo 9, Deus vai fazer brotar todo tipo de árvores que Deus criou para alimento, e tudo ali Deus colocou. No versículo 15 podemos ver: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então seria um lugar de trabalho. E do jardim, e a partir dele, e o ser humano, Adão e Eva, o serviço real deles influenciaria toda a criação de Deus que eles cultivavam e da qual eles se abasteciam também, porque eram para alimento, para o seu sustento, e sobre o qual eles deveriam dominar. O Éden era, além disso tudo, um lugar de vida. Eles deveriam dominar, cultivar, guardar. Eles se multiplicariam, homem e mulher, teriam seus descendentes nesse serviço real. E era um lugar de vida. A mesma palavra que tem aqui em Gênesis 1, 26, 28, nós vemos também no livro mais para frente, quando há o dilúvio, e Noé depois sai da arca com sua família. Deus diz a mesma coisa em Gênesis capítulo 9, versículo 7. Deus vai dizer a Noé: sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus deu essa ordem a Adão e Eva. E era um lugar de vida, lugar
onde eles morariam, trabalhariam e teriam vida, uma vida verdadeira, uma vida plena, porque não existia a morte, a tristeza, o mal, a separação, não existia. E isso é confirmado pelo fato de quando Adão e Eva quebraram a comunhão com Deus, eles foram expulsos do jardim da vida, foram banidos. E isso nos ensina, nos mostra que não fazer, não permanecer dentro da vontade de Deus tem consequências terríveis. E Adão e Eva não permaneceram na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. E isso trouxe a morte, trouxe a separação. O Éden, conforme Deus pretendeu, seria um lugar de alegria contínua. Essa era a vontade de Deus. Alegria para sempre. E Éden, lugar de deleite e prazer. Paraíso. O lar, um lugar de trabalho, um lugar de vida, um lugar de alegria contínua. E o Éden foi assim simbolizado pela terra prometida. Porque quando Deus fala ao povo de Israel que eles iriam para uma terra que manaria leite e mel, isso quer dizer uma terra de deleite e prazer, a terra prometida, que agora Moisés estava fazendo lembrar que no início Deus criou o jardim perfeito, o jardim aprazível, o jardim de alegria contínua. E o Éden será totalmente restaurado. Será o paraíso recuperado na consumação dos séculos. Não como a terra prometida, mas como paraíso recuperado. E por ocasião do final dos tempos, da consumação do século, e o jardim do Éden era o lar do ser humano. Desde que Adão era uma pessoa real, portadora da imagem de Deus e vice-gerente da aliança, do pacto. O jardim do Éden era o seu palácio e o seu pátio real. Esse palácio e reino deveriam ser também um lugar de comunhão com o Senhor, comunhão perfeita, comunhão plena, comunhão real. Homem e mulher receberam de Deus esse jardim, esse lugar em que Deus fez um pacto com Adão e Eva, um pacto de vida. E era o lugar onde o casamento, a vida familiar chegariam a uma expressão rica.
e era o cenário real, pleno, para uma vida de aliança, de acordo, pactual com Deus, uma vida enriquecedora e uma vida completa. O Jardim do Éden seria o lar, um lugar de trabalho, um lugar de vida, um lugar de alegria contínua para uma vida pactual, enriquecedora, plena, completa, em comunhão com Deus. O pastor David Cornfield, ele diz em seu comentário: o homem e mulher criados para terem comunhão com Deus, revelarem a pessoa dele, serem seus parceiros, cuidando do que ele entrega em suas mãos e realizando os seus propósitos. A Bíblia de Genebra diz que fé e obediência são pré-requisitos para se viver neste jardim do Éden, lugar de comunhão especial com Deus. Esse jardim de Deus, o jardim do Senhor, ele foi criado para que o homem vivesse ali em obediência tão somente a Deus. Você acha que é apenas uma fábula a história do Jardim do Éden? Ou você tem a fé real, verdadeira, de que Deus soberanamente, poderosamente criou todas as coisas, criou esse jardim e colocou o homem e fez um pacto, fez uma aliança de vida com o ser humano. Creia, isso é real, não é invenção, não é ficção, é a realidade. Por isso, Deus nos deixou a Bíblia, nos deixou a palavra escrita. Leia e que o Espírito Santo o faça você compreender que Deus é o Deus de redenção.